paz do Senhor Jesus. Está tudo bem com você? Eu sou a doutora Dalila Félix e eu vim hoje tratar com você um assunto muito importante, eleições 2020. Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você receba toda a notificação quando eu postar os vídeos. E não se esqueça, na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais. Vai lá, me siga também, que lá também eu tô postando assuntos de extrema importância para os nossos tempos de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto de extrema importância, eleições 2020. Eu vou te trazer, à luz da Bíblia, o que a palavra nos traz sobre todo esse contexto que está nos permeando. Da onde veio a ideia? No meu escritório eu tenho visto muitas perguntas e muito questionamento sobre isso. Tenho ouvido também dentro das igrejas os irmãos falando, os irmãos se posicionando de uma forma que não é a melhor forma de se posicionar. E hoje eu quero trazer para você o embasamento que eu achei correto dentro da palavra para que você possa, quando vierem te perguntar e vierem te questionar por que tem políticos dentro da nossa igreja, você saber responder à luz da Bíblia. Então vamos fazer uma oração para começarmos? Feche os seus olhos aonde você estiver. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, para poder estar falando sobre a Tua palavra. Então eu quero te convidar, Espírito Santo de Deus, a fazer parte deste momento. Em nome de Jesus, amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 19. Fala assim, ó: agora ouça-me e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Nesse versículo, nós vemos que Jetro dá um conselho para Moisés. E ele fala algo que é de extrema importância. Ele diz o seguinte: você, Moisés, é o representante do povo diante de Deus. Quando ele coloca Moisés como representante, ele está nos trazendo a ideia de que Moisés levaria para Deus todas as questões do povo. E se Moisés era o representante, ele deveria primeiro ouvir o povo. Então Moisés precisava conhecer o povo e o povo conhecer a Moisés para que Moisés pudesse levar todas as questões diante de Deus. O que o político hoje faz? O político, ele representa a grande maioria. Ele representa e governa para aqueles que abraçam as suas ideias, que conhecem os seus projetos, que sabem aquilo que ele vai fazer, os objetivos que ele quer alcançar durante o seu mandato. Ele vai fazer a representação. Ele vai fazer com que o povo ele seja ouvido aonde ele está sendo eleito. Então nós vemos aqui uma semelhança. Olha, Moisés, ele fazia a representação. Um político, ele vai te representar aonde você estiver. Por isso, é importante que a política, ela esteja também inserida no nosso contexto, num contexto cristão, num contexto a qual nós precisamos ter candidatos que nos represente, que fale por nós, que peça por nós, que interceda por nós, que haja por nós. Assim, a Bíblia, ela colocou Moisés nessa situação. Jetro coloca e lembra a Moisés essa situação. No capítulo seguinte diz que oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Quando Jetro fala que haveria necessidade da orientação do povo quanto às leis e os decretos, Jetro estava querendo dizer que era necessário que aquele povo vivesse em uma sociedade e que essa sociedade
ela deveria ser organizada. E para uma sociedade ser organizada, ela precisa ter leis, ela precisa ter ordenamentos, ela precisa estar dentro de disposições a qual venha regular as suas condutas. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que as leis, elas também fazem parte do mundo do cristão. As leis, elas devem ser seguidas como cristão. Sabemos, porém, que nós devemos sim seguir as leis que estão de acordo com aquilo com o que a palavra nos coloca, com aquilo que a palavra nos orienta. Mas nós devemos seguir leis, nós devemos estar debaixo de ordenanças, porque a palavra, ela nos diz isso. A palavra também diz que aqui no versículo 21, Jetro fala: escolha, Moisés, dentre todo o povo, homens primeiro, capazes. Segundo, homens temente a Deus, homens dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça esses homens como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Era mais fácil vir o chefe representando os 10, os 100, ou era mais fácil chegar para Moisés os 100, os 10, os 1.000? Qual era mais fácil? Nós vemos aqui que quando Jetro faz isso, Jetro queria também trazer a Moisés a ideia de organização. O povo de Deus, ele precisa ser organizado, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Por isso, a importância da política. Ele estava estabelecendo aqui, na verdade, Jetro estava sugerindo que Moisés, ele estabelecesse pessoas para poder estar representando diante de Moisés, e Moisés seria o líder que iria representar diante de Deus. No versículo 22 diz: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Agora nós vamos retomar ao assunto principal que eu comecei a falar com vocês. Por que é importante nós escolhermos candidatos? Por que é importante que a igreja, ela esteja sim, não totalmente vinculada à igreja, mas ela também não pode estar fora desse contexto? A igreja, ela tem que escolher candidatos sim. Por quê? Porque, na verdade, a igreja, ela tem que ter homens lá que represente. A igreja é uma voz ativa. A igreja é uma voz diferenciada. A igreja é uma voz que ela está aqui, como Paulo diz, que nós somos testemunhas de Deus. E se você é testemunha de Deus, você tem que prestar o melhor, testemunha de Cristo. Se você é testemunha de Cristo, você tem que pensar como Cristo. Você tem que ter candidatos eleitos como Cristo. Você tem que saber que o seu candidato, ele vai sim, quando ele tiver que fazer um projeto de lei, ele vai sim levar em consideração aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Porque nós também temos que pensar nisso. E aí me perguntam muito: o que você prefere, Dalila? Covas ou outro candidato, Boulos? Eu prefiro aquele que está de acordo com aquilo que a palavra crê. Aquilo que a palavra, ela me recomenda. Porque, na verdade, ele vai estar me representando. Ele vai estar te representando. Ele vai ser a sua voz aonde ele estiver. Então, faça assim. Exerça o seu direito, mas exerça o seu direito com sabedoria. Conheça o seu candidato. Pare um pouquinho para ouvir aquilo que ele está dizendo. Vá lá dentro do projeto dele e veja quais são as causas que ele vai estar defendendo durante o mandato. O representante é aquele que te representa. O prefeito é aquele que vai estar falando por você. Então, não deixe de fazer e também não critique, mas faça de acordo com o conselho de Jetro. Escolha dentre aqueles que são homens capazes, temente a Deus, digno de confiança e inimigo de ganho desonestos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.
A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Não pode falar boa tarde, então começa de novo. A paz do Senhor Jesus, está tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Dalila Félix, eu sou advogada. Você vai sair de